Abra sua Bíblia, se você puder, em Atos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Só uma nota de rodapé. Atos é escrito por Lucas, ou ao menos ditado por ele, para explicar a obra de Jesus através do seu evangelho. Por isso que Lucas é o que melhor conta a história de Jesus, pois conta desde o nascimento. E ele escreve o evangelho de Jesus segundo Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, para um homem só. E isso me encanta muito. Decidiu escrever não um, mas 2 livros, para um único homem conhecer a obra de Jesus. E este homem chama Teófilo. E se você estudar a história, este homem foi um homem poderosamente usado pelo Senhor. A primeira lição que nós aprendemos aqui no livro de Atos é que não há esforço que você faça que não será recompensado pelo Senhor. Eu tenho certeza que Lucas não teve condição de ver todas as pessoas que aceitaram a Jesus através de Teófilo. Mas um dia, Lucas será honrado por isso. Deus vai mostrar para ele quais foram os frutos de toda essa dedicação. E eu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quero dizer para você: podem todos desvalorizarem o seu trabalho, mas um dia Deus honrará a tua vida por tantos frutos que você vai gerar. Eu creio assim. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós precisamos entender um pouco aqui o contexto em que Lucas escreve isso. Jesus morre, ressuscita e aparece para os incrédulos. A Bíblia fala que o único incrédulo ali mesmo é Tomé, né? Porque Tomé, quando começam a falar, ele falou: não, se Jesus ressuscitou mesmo, eu quero ver ele. E não adianta vir igual fantasma, não. Tem que vir, eu quero ver a mão furada, eu quero ver o pé furado, quero ver o rasgo que fizeram do lado dele, eu quero ver tudo. Geralmente quem fala muito fica com a fama. Mas a grande verdade é que entre os discípulos de Jesus, talvez poucos ou nenhum acreditava de fato que Jesus tinha ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que eles estavam reunidos em um lugar com as portas e as janelas trancadas. E Jesus entrou e disse: a paz seja convosco. Foi ali que eles viram que Jesus estava vivo para todo sempre realmente. E quando Jesus vem e vai responder ali as questões deles, Jesus fala: olha, fiquem tranquilos, porque eu não vou deixar vocês só. Eu vou deixar alguém que acompanhe vocês. E pregar para imigrante é muito bom, porque quase todo exemplo que você dá, alguém pelo menos se encaixa nisso. Eu estou prestes a completar 10 anos aqui nos Estados Unidos, e eu sou uma pessoa que dificilmente eu me sinto só. Mas eu me lembro dos 3 meses que fiquei aqui sem a minha família, e domingo, 11 da manhã, era muito ruim de ser um imigrante. Eu morava em um quarto no fundo de uma igreja, mais ou menos desse tamanho aqui. E às 11 horas da manhã, acabava o culto de manhã, e cada irmão ia para o restaurante, para a sua casa. E a diferença do horário do Brasil era de 3 horas na época. E quando eu ligava lá, estava todo mundo reunido, menos eu. E existe um ditado, né? Uma frase que falam aqui, que aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. E uma das coisas que
o diabo faz com o imigrante é soprar no ouvido dele de que ele está sozinho. É soprar no ouvido do imigrante de que você precisa se retirar. Você tem que ficar sozinho. E a grande verdade é que se nós tivermos um insight de realidade na nossa vida, você vai ver que é obra única e exclusiva do inferno. Porque nós somos o rebanho de Cristo. Uma das coisas mais lindas do céu é que lá não haverá a nomenclatura da denominação. Lá, deixa eu falar uma coisa de Deus para a tua vida hoje. Deus não quis que você fosse sozinho. E é por isso que Jesus deixou o Espírito Santo dele para nos consolar. E é comum aqui, brasileiro, quando ele tem uma decepção mínima, ele fala: eu não vou mais nessa igreja. Não vou andar mais com o brasileiro. Eu não vou fazer mais isso. Eu vou ficar sozinho. Eu preciso de um tempo para ficar sozinho, irmão. Esse negócio de tempo para ficar sozinho é perigosíssimo. E é quase que uma via de regra. A ovelha que fica sozinha, ela automaticamente se torna indefesa. Ovelha não caça nada. Ovelha não é um animal de caça. Ovelha mal sabe se defender. Por isso que todo rebanho de ovelha tem um pastor alemão. Tem um cachorro forte e de ataque. E tem o pastor de ovelhas. E toda ovelha que fica desgarrada, sozinha, ela se torna uma presa fácil. É por isso que quando Jesus pregou sobre a parábola da ovelha perdida, é por isso que o pastor largou tudo e foi atrás dela. É porque ela estava perdida, estava indefesa. Uma das coisas que o diabo mais tem tentado colocar nos corações e na mente é de que você pode caminhar sozinho. É de que você vai conseguir sozinho. É de que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Mas isso em nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Quando eu era criança, eu cantava um hino que eu tento cantar ele todos os dias para que a minha vida pastoral faça sentido. Eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo para chegar até o fim. Em nome de Jesus, rejeita esse pensamento de que você vai conseguir sozinho. Você não vai, o diabo está lançando uma armadilha para você e você se tornará presa fácil. Os discípulos estavam reunidos naquele lugar e já estava cada um querendo seguir o seu próprio caminho. Mais à frente a Bíblia conta a parábola dos os discípulos no caminho de Emaús. Esses já tinham ido embora. Já tinham decidido falar: olha, esse negócio de andar atrás de Jesus não vai dar certo. Vamos caminhar só nós mesmos e vai dar tudo certo. Foi quando Jesus disse: vocês não estarão só. Eu vou deixar para vocês o meu Espírito, e ele será um Espírito consolador para você. Deixa eu ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Para cada minuto que o diabo apontar para você e dizer que você vai ficar sozinho, nós temos uma palavra eterna, ela durará a eternidade. Eu não deixarei vocês só, em nome de Jesus. Creia nesta palavra, creia no poder do Espírito Santo. Você não está, não esteve, não ficará sozinho. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. E a palavra de Deus diz que, além de não deixar só, o Espírito Santo dará poder. Abraham Lincoln, um presidente americano reconhecido por sua história. Eu já tive a alegria de estar na casa que ele morreu, mataram ele. Escreveu uma frase que é atribuída a ele,
dizendo: quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Olha como o diabo é sorrateiro. Ele vive apontando o dedo para todos nós e dizendo: você não pode, você não é capaz, para de se enganar, você não vai conseguir. Quando Jesus, conhecendo você, deu a você o poder do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você nessa noite: o que você tem feito com o poder do Espírito Santo na tua vida? E a outra pergunta automática é: você ainda tem o poder do Espírito Santo na tua vida? Ou você está vivendo, como dizem os americanos, by yourself? A promessa de Jesus enviar o Consolador é para que Ele nos convença de toda a verdade e dar-nos poder para sermos testemunhas dEle. O problema de conviver, romantizar e ser dominado pela apostasia é crer que está tudo certo, que não tem nada errado. Tem coisa que eu faço, eu não preciso de pastor para falar que está errado. Eu não preciso de igreja para falar que está errado. Eu não preciso de um coach na internet para falar que está errado. O próprio Espírito Santo vem e fala na tua alma: isso aí que você está fazendo está errado. E tem um problema muito grande acontecendo nos dias de hoje, é que nós deixamos de pregar contra a iniquidade. É certo que nós, principalmente os assembleanos, cometemos erros assim, violentíssimos ao longo da história. Mas quando alguém vinha, por livre e espontânea vontade, não por sugestão de alguém: olha, irmãos, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu caí em tal pecado. Isso era dizendo para o inferno: você não tem poder sobre a minha vida, eu tenho uma igreja para me ajudar a me levantar. Nós aprendemos a tratar o pecado em salas fechadas. Nós aprendemos a negociar com as pessoas o que eles podem e o que não podem fazer no tempo de pecado. E com isso a iniquidade foi entrando passo a passo. Deixa eu falar algo que Deus falou ao meu coração: o diabo não tem pressa. Nós temos pressa. Nós queremos a promessa de Deus para amanhã. Nós queremos a bênção do Senhor para hoje. Tudo que nós queremos, queremos de uma forma rápida. Agora o diabo não tem pressa. Eu sou novo ainda, mas eu sou de um tempo em que o diabo não deixava a pessoa do mundo vir para a igreja. Ele colocava 50 milhões de situações para não chegar na igreja. Quando a pessoa falava: não, eu vou para a igreja, chegava um parente com uma caixa de cerveja, ouvindo pagode, e a pessoa não consegue ir para a igreja. Eu sou de um tempo que o diabo ficava na porta da igreja. E quando alguém chegava que não era crente, quando chegava na porta da igreja, caía endemoniado. E envergonhado, não voltava na igreja mais. Mas eu já estou caminhando para 40 anos. Daqui 3 anos eu completo 40 anos. E hoje eu percebo que o diabo conseguiu esfriar os cultos da igreja. O diabo conseguiu colocar na mente dos crentes de que está tudo certo, de que não tem pecado. Ah, é só um like, não tem problema. Ah, eu falo palavrão, mas é só fora da igreja, não tem problema.
Eu fico encantado quando eu vejo o crente falando, eu bebo socialmente. Porque não tem problema. E aí participamos de cultos que é normal não se ouvir um glória a Deus. Nós nos acostumamos que estes cultos são o que nós precisamos. Nós estamos acostumados com um culto frio e gelado. E honestamente, irmãos, participar da Assembleia de Deus da década de 70 e de 80, eu não sei se eu consigo. Eu me lembro de pregar na congregação do Jardim Inamar, uma favela que tem lá em Diadema. E eu encontrar o irmão Marciliano, pelo nome, dá para ver que ele é pré-histórico. E eu preguei sobre o Espírito Santo. Acho que a Flávia lembra dele. Lembra do Marciliano? Do Jardim Inamar? E eu preguei sobre o Espírito Santo na igreja dele. E no final ele veio até mim e falou assim, sabe qual que é o problema, irmão Rufo? É que a sua geração já não gosta mais de culto. É que a sua geração já não gosta mais de igreja. É que a sua geração recebeu a palavra de balde para vocês. Porque eu, quando aceitei a Jesus, eu pegava 3 ônibus para ir para a igreja. Mas quando eu começava a me arrumar às 3:30, o meu coração começava a tremer. Eu começava a sentir vontade de chorar. Porque eu sabia que eu ia chegar na igreja e eu ia ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E era comum o Rufo estar no ônibus e começar a falar, Jesus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque eu não vou precisar ir a pé para a igreja. E quando eu chegava na igreja, Rufo, eu tinha vontade de pular, eu tinha vontade de gritar, porque eu estava feliz de estar na presença de Deus. Eu quero que você volte lá para sua casa hoje, antes de você vir para cá. Qual foi o primeiro sentimento que veio no teu coração? Pense sobre isso. Se o teu coração estava radiante, porque você ia entrar num carro V6, V8, V10, V12, ia vir para a igreja, quente no tempo frio, no ar-condicionado no verão, com a roupa de marca, com dinheiro na conta, com trabalho, com casa. Nós não temos uma pessoa aqui que não comeu hoje, a não ser o Natan. O Natan está comendo bem pouquinho. Mas não é porque não tem comida, é porque ele está de regime. Agora, com todas essas bênçãos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, tem coisa que pastor não tem condição de fazer e homem nenhum tem. Nenhum homem tem condição de saber o que você pensa. Eu ouso dizer que nem mesmo o diabo tem poder de saber o que você pensa. Ele tem o poder de sugerir coisas a você pensar. Agora, se você pegou hoje, e o seu primeiro pensamento quando foi para a igreja, nossa, tem que ir para a igreja, meu Deus. Não, tem que arrumar um jeito de fazer um culto diferente. Nossa, vou ter que sair da cama. Não, hoje eu estou na escala dos obreiros. Não, eu tenho que ir, que senão o pastor vai ficar me falando um monte. Chega na reunião, ele reclama. Não, hoje tem o Super Bowl, não dá. Eu quero que você volte lá, qual foi o seu primeiro pensamento? Que para resolver os problemas nós precisamos ir na raiz do problema. Davi tinha muito mais coisa que você. Davi era muito mais importante para a sociedade do que você. Davi tinha muito mais poder do que você. Sendo rei, Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós cantamos o hino, os irmãos do worship, eles acertam, de vez em quando eles acertam. E tem um hino que fala, o que é que os anjos veem, que fazem eles adorar o teu nome?
O que você veio fazer aqui hoje? O que te trouxe até este lugar hoje? Nós precisamos pensar sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Pastor, então ter poder de Deus é pular, rodar, falar em línguas estranhas? Nunca foi. Nunca foi isso. Nunca foi sobre pular, sobre rodar. Você não vê Jesus mandando ninguém rodar, ninguém pular. Mas alguma coisa nós precisamos fazer. Nós precisamos manifestar o que Deus faz na nossa vida. E a nossa geração está errando. O meu avô contava experiências. E ele disse que um dia ouviu uma pregação no rádio. E no rádio o pregador falava: aonde você estiver, se você crê, Jesus pode batizar você com o Espírito Santo aí aonde você está me ouvindo. O pregador possivelmente estava em um estúdio de rádio e espalhando a palavra. Meu avô contava que ele ouviu isso. E ele pedia todos os dias: Jesus, faz a palavra desse pregador ser uma verdade na minha vida. Eu quero ser batizado com o teu Espírito. E ele já casado com a minha avó, eles foram orar para dormir no final do dia. E o Espírito Santo de Deus visitou o meu avô na casa dele e batizou ele com o Espírito Santo na frente da esposa. Será que Deus mudou? Será que esse era um tempo só para aquele tempo? Hoje não vai acontecer mais isso? A igreja veio aceitando a frieza dentro dos seus cultos. E daí levantaram-se os pregadores avivalistas na década de 90. E o trabalho que eu mais gosto de fazer, irmão, é orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E pentecostal orando, irmão, se você não gosta de barulho, pode ir embora que você vai morrer. E chamava-se o povo para frente. E você começava quase que você batizar a pessoa. Tinha sempre um pregador que tampava o microfone aqui, que o Douglas odeia, que tampa o microfone aqui. E ele começava a gritar o mais alto que ele pode, falar: diga glória, 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 glória. Irmão, é tanto glória, que daqui a pouco a pessoa misturava um glória com aleluia e achava que era... E pronto. Olha do que nós saímos. Nós saímos de uma geração que ouvia uma palavra, acreditava nisso e buscava incansavelmente. E passamos para um apelo que o povo venha na frente. E nós ficamos insistindo, até que aconteça. E agora nós vivemos uma outra fase. Levantaram-se os crentes que sabem mais do que todo mundo. E eles conseguem definir o que é o Espírito Santo e o que não é. Eles falam: não, isso aí não é para mim. Não, isso aí não tem nada de Deus. Não, isso... Nós saímos de igrejas que não tinham nem parede de alvenaria, que o som mal dava para entender o que o pregador estava falando. A bateria era pior, o teclado nem existia. A guitarra faltava corda. Já tinha sido reformada 20 vezes. Nós saímos dessa igreja horrível. E aí, passamos para uma próxima fase, de que já os cabos já ficavam escondidos, de que o som era o melhor, a bateria era boa, o teclado era bom. E agora nós passamos para uma outra fase, de que agora nós precisamos criar um ambiente intimista. Precisamos usar a ciência ao favor do Espírito Santo, de que baixando as luzes,
falando palavras de repetição, as pessoas são levadas à adoração. Aí eu te pergunto, o que Deus faz na sua vida, ainda assim você precisa de algo que te leve a adorar a Ele? Jesus disse, vocês não estarão só, e eu vou dar poder a vocês. Nós lemos o capítulo 14 de João, até o versículo 26. E neste capítulo nós vemos que Jesus prometeu que o Espírito Santo do Senhor habitaria em nós. E você já parou para pensar o quão sério é isso? O que você está vendo, o Espírito Santo está vendo com você. O que você está ouvindo, o Espírito Santo de Deus está ouvindo com você. O que você está falando, o Espírito Santo está ouvindo. Nenhuma religião do mundo colocou o Deus que eles professam dentro de você. Nenhum. Existem incorporação. As pessoas tomam um chá e ficam em transe. E aí eles têm experiências. Nas religiões de matrizes africanas, eles usam o tambor, o atabaque, e vários rituais para invocar uma outra presença. E aí há uma incorporação. Os muçulmanos acreditam que quando eles recebem uma missão de matar pessoas, eles vão ter uma experiência de viver em um paraíso. Os budistas acreditam que através da meditação, eles vão conseguir chegar na frequência espiritual correta, para aí ter uma experiência. Agora nós não. Nós recebemos uma palavra de Deus. Jesus virou para o Espírito Santo e falou: você vai precisar habitar no meio deles, porque eu não vou estar aqui. E você vai ser com eles até a consumação dos séculos. Se nós pararmos para pensar isso, irmão, não vai dar tempo de cantar, não vai dar tempo de pregar, porque os crentes entrarão na igreja dizendo: glória ao teu nome, Senhor, eu te louvo porque o teu Espírito Santo habita em mim, eu te adoro porque o Senhor é bom, eu cheguei até aqui porque o Senhor sustenta a minha vida. Em João ele promete que o Espírito Santo vai habitar em nós. Em Atos 1:8, ele promete que vai nos dar poder para viver e ser testemunha. Eu quero aproveitar a presença da Cida aqui, acho que ela lembra, de uma irmã lá do Tabuão, chamada Irmã Maria do Fogo. O Rogério, a Flávia lembram com certeza. E essa irmã era estranho. Que a gente podia estar fazendo o que fosse. Quando ela chegava, ficava todo mundo parado. E quando você pegava na mão dela, eu sempre sentia algo diferente. E eu falava: que negócio é esse? A irmã Maria do Fogo chega e fica todo mundo com medo, parece. E ela, o nome dela, Maria do Fogo. Ela era fogo puro mesmo. Mas o Espírito Santo não está só em pessoa que faz barulho. A irmã Maria do Fogo fazia muito barulho e era poder de Deus puro. Agora, nessa mesma igreja tinha uma irmã chamada Irmã Ana. Eu nunca ouvi um glória a Deus da irmã Ana. Eu nunca vi um aleluia dela. Mas quando você pegava na mão dela, era a mesma presença que você sentia. Não se trata de fazer barulho ou ser calado. A diferença é a presença. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos dar poder,
Deus quer usar você da maneira que você é. Foi Deus que te fez. Deus não vai mudar você, Deus não vai virar você de ponta cabeça. Deus vai usar você da maneira que você é. Se você é o crente que quer pular, quer gritar, você tem liberdade. Mas se você é alguém que não quer fazer isso, o Espírito Santo quer te usar da mesma maneira. A diferença é a presença de Deus. Eu não sou saudosista, nem posso ser. Eu sou fruto de uma revolução das Assembleias de Deus, que decidiu consagrar jovens. Agora é tão bom quando alguém para em você e fala: olha, você tem alguma coisa diferente, o que é? Eu não sei explicar. Quando você chega uma paz junto. Eu quero saber, me explica, o que você tem de diferente? Você é diferente. E é muito bom quando o crente, humildemente, ele fala: olha, eu até não saberia te explicar, mas eu sei o que é. A diferença é que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Nós fomos criados para ser testemunhas. O poder do Senhor é para que nós sejamos testemunhas. A grande verdade é que nós não vemos hoje o poder do Espírito Santo na vida dos crentes. É triste, mas você saiu da sua casa para ouvir isso. Nos Estados Unidos, isso piora muito. Aqui os crentes são autossuficientes. Aqui os crentes são pastores de si mesmos. Muitos crentes são impastoreáveis. E nenhum pastor será como Jesus. Mas Jesus deixou um norte para os pastores. Quando Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você só é pastor de quem te ouve. Já viu imigrante ouvir alguém? Irmão, racionalmente é comemorar os 8 anos e ir embora. Falar: para mim deu. E eu me perguntei muitas vezes: por que Deus precisa ter uma igreja de imigrantes? Por que não todo mundo aprende a falar inglês e vai para a igreja americana? Serve a igreja local. Serve a igreja do Senhor aqui nos Estados Unidos. É que Deus não quer deixar ninguém para trás. Deus não quer que você se sinta constrangido com um povo que não é o teu povo. Deus não quer que você tenha que se esforçar para entender a palavra dele, porque está sendo falada na língua que não é a tua língua mãe. O Espírito Santo do Senhor preparou todas as coisas. O fato de você estar aqui hoje é porque o Espírito Santo quer encher a tua vida de poder, para que você seja testemunha desta palavra. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Será que você pode fechar os seus olhos? Será que você pode dedicar aí alguns segundos de adoração a este Deus? Será que você pode dedicar alguns segundos de adoração a este Espírito Santo? Ele está aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui enchendo a tua vida. Eu sinto a presença do Espírito Santo trocando lágrimas por sorrisos aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo enchendo a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver nesta noite. Deixa o Espírito Santo do Senhor encher a tua vida hoje, em nome de Jesus. Não canse de adorar, não canse de exaltar, não canse de dizer algo a este Espírito. Ele é
habita em você, Ele está aqui, e Ele te deu o poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós vemos o poder do Espírito no serviço. Eu não sou saudosista, mas nós somos de uma origem, de uma igreja que serve. Quando você vê a igreja primitiva, as pessoas vendiam, davam tudo que elas tinham para que a obra de Deus avançasse. Nós passamos disso, de uma igreja que serve, para ser uma igreja que já tinha uma liturgia. Vou dizer assim, de que uns estavam lá para servir e os outros não. Passado mais um pouquinho, nós passamos a ter um sistema nas igrejas. E de que uns estavam lá para servir e outros estavam para ser servidos. E o poder de Deus está na nossa vida quando servimos, não quando somos servidos. A vez que Jesus mais impactou pessoas através do Espírito foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Porque gerou uma incógnita na cabeça de todo mundo. Pedro foi o único corajoso de falar, não vem lavar meu pé não. Deixa eu lavar o do Senhor, mas não, eu não quero. Aí Jesus disse, se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. E é bem verdade, irmãos, que tem pessoa que cansou de servir. Cansou de fazer e não ser reconhecido. Cansou de servir e nunca foi servido. Cansou de dar e não receber. Cansou de ofertar. Cansou de trabalhar para Deus. Mas deixa eu falar uma palavra do Senhor para a tua vida. Receba hoje o renovo na tua alma. Receba hoje o renovo no teu espírito. Receba hoje o renovo do Espírito Santo. Deus quer ver a tua adoração através do serviço. Em nome de Jesus, abra o teu coração para esta palavra. Deus nos quer servindo a Ele. Deus nos quer servindo a igreja. Deus nos quer trabalhando para a obra dEle. Nós mostramos o poder do Espírito Santo através da nossa adoração. Eu acho muito legal ser pastor. Porque tem gente que ele quer justificar o injustificável. Tem pessoa que vem para o culto, e se você não estiver cheio do Espírito Santo, irmão, você fica até com medo. Que a pessoa chega aqui com a cara fechada, uma cara amarrada, a tristeza explícita no rosto, e nós somos humanos. Isso aconteceu um dia, 2, um mês, um ano, é entendível. Agora na casa de Deus, sempre cara fechada, sempre triste, sempre mal educado, sempre antissocial, sempre. Na festa da igreja, do mesmo jeito. No pequeno grupo, do mesmo jeito. No culto de ensino, do mesmo jeito. Fazer uma visita no hospital, do mesmo jeito. E agora vive o tempo no Brasil que agora você vê um monte de crente feliz. No show do A, do B, do C, no campo, no estádio. Lá consegue ser feliz, extravasar,
Mas quando vem para a igreja, não. Dia 19 vai um rapaz no podcast chamado Drew Banks. É um americano que fala em português. E ele fala muito palavrão no Instagram dele. E eu convidei ele para vir, ele aceitou. E aí ele pegou e falou assim: mas eu vi o seu Instagram, você é pastor, eu vou ter que melhorar o meu português, porque parece que pastor não gosta de bad words. Aí eu falei: não, porque você está aprendendo português errado. E no Instagram dele, um dia ele foi numa balada aqui, em DC. Só num stories dele eu vi 5 crentes lá. E crentes que estavam felizes, com um copo na mão, dançando, rindo. Pastor não é para cuidar da vida de seu ninguém. Mas aqui na igreja, um novo convertido um dia me perguntou: pastor, por que o senhor tem que pedir para as pessoas levantar a mão? Por que no culto você tem que falar, diga glória a Deus, diga aleluia? Aí ele falou: pastor, porque é a presença de Deus que eu sinto. Eu fico feliz, pastor. E eu quero falar glória a Deus e aleluia todo o tempo. Eu falei: aproveita isso, porque daqui 6 meses você vai estar igual eles. Eu vou ter que estar incentivando você a falar de novo. Nós mostramos o poder do Espírito Santo. O grupo de louvor pode subir já. Nós mostramos o poder do Espírito Santo através da nossa adoração. É bem verdade que a adoração não é só o culto também. Adoração é toda a sua vida. Quando você trabalha, o seu trabalho é um modo, um jeito de você adorar a Deus. O seu casamento é um jeito de adorar a Deus. A sua família é um jeito de adorar a Deus. A sua casa é um jeito de adorar a Deus. Mas a grande verdade é que os nossos cultos parece que não tem mais a adoração ao Senhor. Porque os crentes são estáticos. Eles estão precisando de uma luz, de um telão, de um microfone, Nós mostramos o poder do Espírito Santo através do nosso testemunho. E aqui eu não vou poder nem falar de uma vida de santidade. Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra para que você busque a santidade de Deus? Irmão, ser crente, pegar o carrinho e vir para a igreja no domingo, quer dizer muito pouco. Pastor, mas você não mora comigo, você não sabe como eu sou. Glória a Deus por isso. Se essa palavra não serve para você, que bom que você é um crente exemplar. Mas a grande verdade é que nós estamos muito ocupados para pensar em santidade. Cuidado com uma vida ocupada demais. Não tem como buscar santidade domingo 6:30 da tarde. Como que vai buscar santidade? O Isaac, o evangelista Cláudio e o nosso cooperador irmão Tássios. Eles estão aqui, a cabeça deles está trabalhando. Estão aqui cumprindo uma escala, fazendo com que a igreja tenha mais organização. O grupo de louvor fica quinta-feira até 11 horas, meia-noite ensaiando. Chega aqui e ensaia de novo. Cada um desses músicos aqui, eles têm obrigações tão importantes quanto você. E nós precisamos criar um ambiente, criar um jeito, criar uma atmosfera.
quando na verdade tudo seria resolvido se cada um fizesse o seu. Porque a congregação dos santos é para isso. A congregação dos crentes é para adorar a Deus. E aí a pessoa que chega aqui fraquinha, ele fala, não, aqui ou eu vou adorar ou eu... Irmão, tem gente que está longe dos caminhos do Senhor, que vem na igreja e fala, Deus me livre, não volto lá mais. Saí de lá pior. Porque ainda o que o mundo espera é um culto cheio da presença do Espírito Santo. O que o mundo quer ver de diferente na gente é o poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, se eu tiver dinheiro, eu faço tudo o que precisar. Eu troco tudo, som, faço o que for preciso. Mas não vai dar para chegar nem 10% da estrutura do show da Beyoncé. Não vai. A mulher vem num cabo de aço, e vem cavalo, e sai fogo. Não vai dar para ter a estrutura do Gustavo Lima. É R$1 milhão só para transportar o show do homem. E é cadeira, e é os instrumentos mais caros. Mas está assim de gente saindo do show da Beyoncé e indo para a igreja. Está assim de gente saindo do show e vindo para a igreja. Chega na igreja, não tem nada dessas pirotecnias. Mas tem uma coisa que aqui tem, que lá não tem. Que é a presença do Espírito Santo de Deus. O que o mundo quer ver é uma igreja cheia do poder de Deus. Uma igreja cheia do poder de Deus, ela é composta de pessoas que são cheias do poder de Deus. Pessoas que ainda buscam a santidade, pessoas que ainda oram, pessoas que ainda jejuam, pessoas que ainda leem a Bíblia, pessoas que têm uma palavra para quem está desiludido, pessoas que têm uma oração para orar sobre os doentes, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Eu, se fosse você, levantava a sua mão e dizia, Senhor, me enche do teu Espírito, para que eu seja testemunha também. Se coloque de pé. O poder do Espírito Santo transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Pedro era tímido e, entre aspas, porque é uma análise minha, até covarde. Quando chegaram nele, falaram, ei Pedro, você andar com Jesus, você fala igual a Jesus, que negócio é esse? Ele falou, não sei nem quem é, ficou com medo. E negou Jesus. Só que essa pessoa comum que nega, que fica com medo, que tem timidez, se tornou um dos maiores pregadores da história. Pedro não entrou num curso teológico. Pedro não fez um curso com o Pablo Marçal para aprender a falar. Pedro recebeu virtude do Espírito Santo. E um dia, chegando na porta do templo, um homem pediu esmola para ele. Ele falou, não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu recebi, que é a virtude do Espírito Santo, isso eu posso entregar para você. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele homem levantou e entrou no templo dizendo, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Eu sou um mendigo que pedia esmola, e eu fui curado pela virtude do Espírito Santo. Imagina as pessoas que viram Paulo xingando o crente, matando o crente. Falam, não, esse negócio de cristianismo não vai vencer aqui não. Nós somos judeus e ninguém vai mudar isso. Quem falar de Cristo aqui eu vou matar. Pessoa comum, inflamado pela raiva, imbuído de uma religiosidade. O problema não é a religião. O problema não é ser religioso. O problema é como você exerce a sua religiosidade. E agora, irmão, virou uma falácia isso aí. Ah, eu não sou religioso. Então você não é de Jesus. Jesus é a religião. Jesus é o religare. A palavra religião significa religare. É Jesus que ligou o homem a Deus novamente. Então ele reconectou, religou.
Eu sou religioso porque creio em Cristo. Agora, o grande problema é como que nós praticamos a nossa religiosidade. Paulo entendeu que o judaísmo era o único acesso possível. E virou uma guerra. Pessoa comum. Mas quando ele recebeu a virtude do Espírito Santo, nós estamos vivendo as palavras de Paulo até hoje. Nós estamos aqui hoje em algumas pessoas. E um número bom de culto. Deus abençoe você que veio. Nós somos pessoas comuns. Até que o Espírito Santo toque em nós. Quando nós recebemos a virtude do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas extraordinárias para a glória de Deus. Você precisa buscar mais a presença de Deus. Não se conformar com uma vida superficial cristã. Uma vida ordinária. A palavra ordinária é algo comum e que se faz sempre. Terça-feira ligo o computador lá para o pastor não me encher as paciências. Vou ligar lá, deixo a câmera desligada e deixo ele falando lá. Ele vai achar que eu estou lá e está tudo certo. Pequeno grupo, quando der eu vou, porque eu não sou obrigado. E no culto também. Esse negócio de ir no culto todo domingo. Eu vou quando eu quiser. Muito melhor, pastor, eu ir lá quando eu quero do que ir obrigado. Isso é uma vida cristã ordinária. Você vai fazer o que está proposto, no tempo que você quer, na hora que você quer. Mas quando buscamos a presença do Espírito Santo, não é mais a gente que determina o que vai ser feito e o que não vai. O Espírito Santo é quem orienta você, é quem diz a você: olha, faz isso. Liga para aquela pessoa e fala isso. Eu quero saber nessa noite quantas pessoas querem ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração e peça isso verdadeiramente. Fala: Senhor, enche a minha vida, me usa, Senhor, aqui neste país. Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença. Eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, usa a minha vida aqui neste lugar, ó Pai. Usa, Senhor, para a Tua glória, para o Teu poder, ó Deus. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero, ó Pai, viver os melhores dias da minha vida na Tua presença. Senhor, eu quero buscar a Tua face todos os dias. Usa-me, ó Deus, para a Tua glória.